Olá, boa tarde. No programa de hoje, você vai acompanhar a entrevista com o médico que criou o bypass intestinal, uma técnica que permite emagrecer sem restrições alimentares, e o depoimento de um paciente que realizou essa cirurgia. A importância da urologia para a saúde do homem. Vai ver também os cuidados com a cirurgia plástica e as dicas do quadro O Consultor. Obesidade em Destaque está no ar. Acesse nosso site www.obesidadeemdestaque.com.br e confira as matérias sobre alimentação, saúde e qualidade de vida. Estamos também no Twitter e no Facebook. Mais de 4.500 pessoas foram submetidas ao bypass intestinal para emagrecer. Saiba como essa cirurgia funciona na entrevista com o criador dessa técnica, o Dr. José Lazarotto. Eu vou conversar com o Dr. José Lazarotto, o criador da técnica bypass intestinal para emagrecer. Vamos saber agora como funciona essa cirurgia. Dr. Lazarotto, o que é o bypass intestinal? O bypass intestinal é um procedimento cirúrgico que visa fazer com que, com esta cirurgia, as pessoas possam emagrecer comendo normalmente. Quando o senhor teve a ideia de desenvolver essa técnica? Faz muito tempo. Há mais de 30 anos, eu auxiliava outras cirurgias. E eu não concordava com qualquer tipo de mutilação no organismo. Então, nós desenvolvemos essa cirurgia porque nós não cortamos absolutamente nada e a pessoa pode ter o maior prazer da vida, que é comer, porque o maior prazer da vida é comer. Doutor, quem tem indicação para realizar esse tipo de cirurgia? Nós obedecemos para indicação as normas do Conselho Federal de Medicina. Todas as pessoas obesas mórbidas são indicação formal para a cirurgia, né? Ou as pessoas obesas, mas que tenham doenças associadas, como diabetes, hipertensão, apneia do sono, dores nas juntas, pelo excesso de peso, são indicações paralelas que podem ser feitas à cirurgia de obesidade. Doutor, eu vi que a anestesia utilizada no bypass é a anestesia peridural. Por que esse tipo de anestesia é considerado melhor para o paciente? Veja, a anestesia peridural é uma anestesia com recursos maiores para que o paciente permaneça usando mais as suas funções. Isto é, ele mesmo respira, ele não tem ninguém que bloqueie a sua atividade. Mas nós também efetuamos a cirurgia com anestesia geral em casos que há indicação para a cirurgia geral. A grande vantagem da peridural e raquidiana é que o paciente opera acordado. Então, pessoal, doutor, eu tenho medo de operar dormindo. Eu quero operar acordado. Então, ele pode operar acordado. Ou pode fazer uma anestesia peridural e uma leve sedação que fica dormindo, mas sem tubos na garganta. Por que essa cirurgia é considerada mais fisiológica para o paciente? Pois é, este termo todos têm dito que é uma cirurgia mais fisiológica. Comecei a fazer uma análise, foi denominada fisiológica, por quê? O estômago fica íntegro, a pessoa pode comer normal e todo o intestino funciona. Por isso que eles denominaram uma cirurgia fisiológica. Como é o pré-operatório do bypass intestinal? Como é que é esse preparo do paciente? Nós, em matéria de qualquer tipo de cirurgia, somos bastante enérgicos para o pré-operatório. É como uma corrida de São Silvestre. Ninguém pode ir correr na São Silvestre se não tiver um preparo. Uma cirurgia é como se fosse uma grande corrida. Ela tem de estar com o pulmão preparado, com o coração, com todos os seus aparelhos em funcionamento. Seu sangue tem de estar normalmente equilibrado para não haver riscos para uma cirurgia.
E o pós-operatório, doutor? Os pacientes que realizam o bypass intestinal, eles costumam dizer que 15 dias após a cirurgia, eles já estão numa churrascaria. É verdade? Como é que funciona isso? Isso é muito engraçado, porque quando nós operamos, eles dizem assim, doutor, faltam 12 dias para ir para a churrascaria, faltam 10 dias para ir para a churrascaria, faltam 5 dias para ir, falta um dia, amanhã eu vou para a churrascaria. Por que que pode? Porque a pessoa come normal. Por isso que eu digo, nós preservamos o maior prazer da vida, porque tudo na vida gira em volta de uma mesa. Você que é moça ainda, deve ter namorado. Se vocês brigam, onde é que ele vai te convidar? Para um almoço, né? Se você quer agradar um pouco mais, olha, eu fiz um docinho para você lá em casa, né? Ou no aniversário, numa festa, tudo gira em volta de uma mesa. Com essa cirurgia, o maior prazer da vida, que é o comer, fica 100% preservado. Então, doutor, após o bypass intestinal, pode ir numa churrascaria, numa pizzaria, naquele almoço de família, sem medo, pode comer de tudo mesmo? Com 15 dias, todas as carnes, todas as verduras e legumes acima da terra. Para comer tudo, pizza, doce, chocolate, 45 dias. Por que isso? Porque nesse período dos 15 aos 45, o organismo ainda está em fase de cicatrização. E alimentos que fermentem muito não é aconselhável. A cirurgia plástica é um procedimento que não pode ser banalizado. Acompanhe a entrevista do Dr. Marco Aurélio Regazo e saiba quais são os cuidados na hora de fazer esse tipo de cirurgia. A cirurgia plástica no Brasil, ela é cultural. Faz parte da vida do brasileiro fazer cirurgias plásticas estéticas. Claro que as reparadoras, isso se faz no mundo todo. Mas no Brasil, de uma forma muito particular, há uma grande incidência, um grande número de cirurgias plásticas estéticas. Isso se deveu ao desenvolvimento técnico dos profissionais e à procura pelos pacientes. E isso houve o crescimento dessa nossa especialidade. Um outro fator que também está se tornando cultural no Brasil é o sobrepeso e obesidade. Esse é um fator negativo, devido à alimentação e hábitos sedentários. Juntando os dois, o que acontece muitas vezes? Se a pessoa emagrece ou mesmo faz uma cirurgia pós-bariátrica, ela vai precisar de cirurgias plásticas para corrigir e remover o excesso, muitas vezes de pele e de gordura que sobrou na região do abdômen, nas mulheres na região dos seios, muitas vezes nos homens. Isso nas mais diversas áreas do corpo onde houver necessidade. Eu diria que o impacto psicológico é fabuloso, é gigantesco, porque a pessoa literalmente muda um estilo de vida, né? Se ela emagreceu e se ela fez uma cirurgia uma cirurgia bariátrica, que é a cirurgia para o emagrecimento, e junto com o fator coadjuvante no tratamento faz cirurgias plásticas, ou seja, ela tomou aí várias atitudes e atos para a melhora do contorno, da silhueta corporal. Sempre é importante lembrar que essa melhora estética, com certeza, vai se refletir também na melhora da saúde do indivíduo. A saúde está ligada à estética e esses dois juntos compõem o ser como um todo. Ou seja, essa pessoa, esse emocional, muitas vezes nós vemos reflexos no que começou com uma cirurgia bariátrica, passou por cirurgia plástica e isso se refletiu de uma mudança na vida da pessoa, uma mudança muito positiva, eu diria. As mais comuns nos pacientes mais jovens são as cirurgias plásticas de abdômen, na qual houve um excesso, sobrou pele, né? Houve flacidez, vamos dizer assim. Na região das mamas, nas mulheres e também nos homens, muitas vezes sobra na região das mamas, daí é necessário fazer uma cirurgia. Na região das costas, nos flancos, muitas vezes nós temos necessidade de intervir. Na região das coxas, nas pernas, também se faz o lifting de coxas. E quando a pessoa tem um pouco mais de idade, da meia-idade, dos 40 anos para frente, é muito comum também a flacidez na face, na qual nós fazemos um lifting e uma remodelação, um restabelecimento do contorno facial.
Bem, o cuidado básico é sempre escolher alguém que tenha uma formação técnica, ou seja, que passou pela formação de uma residência, que é membro da nossa sociedade e que exerce a sua profissão. O outro cuidado importante é sempre uma referência, né, de alguém que fez com esse profissional. E o último cuidado é a empatia, é a pessoa confiar nesse profissional que ela escolheu. Continue acompanhando a entrevista com o Dr. José Lazarotto sobre o bypass intestinal e saiba como funciona o processo de emagrecimento após a cirurgia. Após a cirurgia, como é que é o processo de emagrecimento? O paciente escolhe até quantos quilos ele quer perder? Como é que funciona, doutor? Isso que você falou de escolhe é um falso conceito que todo mundo vem falar. Até uns anos atrás, uma pessoa disse assim: doutor, eu escolhi de emagrecer 30 quilos, eu emagreci só 25. Isso não existe. A pessoa vai emagrecer mais ou menos conforme a maior quantidade de água que ela toma. Por exemplo, essa cirurgia, se vocês observarem, vamos olhar este desenho, aqui temos o aparelho digestivo normal. Aqui, observe bem. Aqui está o estômago, que não engorda ninguém, passa para o intestino delgado, que é onde a pessoa engorda, e aqui embaixo o grosso, onde vai evacuar. O estômago não engorda, o intestino grosso não engorda. Quem engorda é o intestino delgado. O que nós fazemos? Observe nesse outro desenho. Fazemos apenas um pequeno atalho. O estômago está íntegro, observe bem, lá 100% normal. O início do intestino, que é onde absorve a maior parte dos nutrientes, está íntegro, e aqui nós fazemos dois caminhos. Um que vai pelo mesmo caminho que era antes, veja que é um caminho mais longo, onde passa menos alimento, e o caminho mais curto passa uma quantidade maior de alimento. Então, dois trajetos. O que quer emagrecer, toma muito água. A água vai empurrar rapidamente, como se fosse um ladrão, e o alimento vai por este ladrão aqui afora. Não quero mais emagrecer. Estou linda, maravilhosa, toma água normal. Aí o alimento vem com menos intensidade, maior parte vai pelo caminho normal, uma menor parte vai pelo ladrão, que seria esse bypass, né? Ah, mas eu estou grávida. Eu necessito engordar meu nenê. Aí tem de tomar muito pouca água, ou quase nada, para que todo o alimento siga o caminho normal, aquele caminho mais longo, e com isso absorva todos os nutrientes. Ah, ganhei meu nenê, engordei 8 quilos, 10 quilos. Quero perder peso. Volta a tomar água, aumenta a velocidade e começa a perder peso. Então, doutor, eu entendi que tomar bastante água junto com os alimentos faz parte da técnica, né? Que outros benefícios a água traz para o organismo do paciente também? Veja bem, por que o planeta Terra é constituído a maior parte de água? Porque o nosso corpo, a mulher, de 70% a 75%, a criança até 85% é água. E nós, adultos, 60% a 70% somos água. Água é vida. Então, a água ajuda o intestino. Quem tem o intestino preso, toma bastante água junto com a comida, ajuda a ir mais rápido o alimento e, com isso, elimina maior quantidade de fezes, melhora o funcionamento intestinal, melhora a pele, melhora a vida das pessoas. Os pacientes submetidos ao bypass intestinal, eles melhoram de outras doenças associadas à obesidade, diabetes, hipertensão, enfim. Por que isso acontece, doutor? Este mecanismo do diabetes melhora o diabetes por um outro mecanismo, o mecanismo hormonal. O alimento, ao ser ingerido, tomando água, ele vai mais rapidamente lá para o intestino delgado. Vamos voltar nesse desenho aqui do estômago, onde é feito o atalho, que é o bypass. O alimento chega mais rapidamente aqui no final do intestino delgado, aqui embaixo, quase junto com o intestino grosso. Existem hormônios incretínicos que estimulam o pâncreas a produzir mais insulina. E com isso o diabetes melhora após a cirurgia. Agora, se operar e não tomar água, não funciona.
quais são as principais mudanças que o senhor observa nos pacientes após a cirurgia? Na vida social, trabalho, saúde, enfim, o que muda na vida deles? Na verdade, é uma mudança total na vida das pessoas. Você imagina uma pessoa com 150 quilos. Ela quer ir tomar um ônibus. É difícil de passar, né? Mas emagreceu, vai rapidamente, passa normal. A pessoa passa numa loja, meu Deus, eu quero vestir este vestido. Vai lá, o seu número não tem. Quer subir uma escada, está ofegante. Quer dar uma corrida, não pode. Quer praticar um esporte, é difícil. Quer subir uma escada, pegar alguma coisa em cima do guarda-roupa, é tudo muito difícil. Então, é uma mudança total, desde o aspecto pessoal, social, familiar, de trabalho, em todos os ambientes. Está na hora do quadro O Consultor. Acompanhe as dicas de Elder Melo, que vai trazer muitas informações sobre saúde para você. Olá Brasil, eu sou o consultor, meu nome é Elder Melo e eu estou aqui para falar mais uma vez com você sobre medicina e saúde. No programa anterior, nós recomendamos uma técnica para você que está nos vendo, que quer perder peso e manter qualidade de vida sem afastar-se dos seus relacionamentos e de datas festivas. Essa técnica chama-se bypass intestinal do Dr. Lazaroto e Souza. Visite o site obesidadeemdestaque.com.br, saiba mais sobre essa técnica. Escreva para o consultor, @obesidadeemdestaque.com.br e tire suas dúvidas. Hoje eu quero falar também sobre cirurgia plástica. Algumas dicas. Você sabe qual é o profissional médico que você vai consultar? Se você não sabe, escreva para o consultor, nós vamos recomendá-lo. E se você sabe, você precisa ver se, em primeiro lugar, ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Quero falar na cirurgia plástica sobre planejamento financeiro. Você precisa ter um planejamento financeiro para submeter-se a uma cirurgia, mas não vá atrás de baixos preços, cirurgias em outros países. As complicações são muitas quando você quer a qualquer custo fazer uma cirurgia desse nível. Pense que na cirurgia plástica você tem o honorário médico, o honorário do anestesista, você tem o custo do hospital, você tem a prótese se ela estiver indicada e gastos com a fisioterapia em drenagem linfática e no uso de um modelador pós-cirúrgico. Cirurgia plástica, as melhores clínicas, os melhores hospitais do Brasil e os melhores profissionais você precisa saber aqui no programa Obesidade em Destaque, quadro O Consultor. Fale com o consultor que tem as melhores indicações médicas e de procedimentos médicos do Brasil. O Consultor. Quase sempre, o urologista é visto como um médico que trata apenas o aparelho urinário. Mas esse profissional consegue ver o paciente de forma integral e se preocupa inclusive com a obesidade. Acompanhe agora a entrevista com o urologista Tadeu Breni Filho. O urologista é o médico do homem. Existe um programa do Ministério da Saúde de urologista ser definido hoje também como médico do homem e se preocupar não só com cálculo, com próstata, com a parte sexual, mas olhar o homem como deveria ser, na forma integral, como os ginecologistas já fazem com a mulher e fazem muito bem feito. Paciente que tem muitos cálculos renais, eu vou mandar tomar bastante líquido, vou mandar também para o nefrologista fazer a avaliação bioquímica. Paciente que tem uma história familiar de câncer, de próstata, eu vou segurar comigo dizendo que todo ano ele tem que vir aqui no meu consultório. Obeso, vem um obeso, um sobrepeso. Eu olho para ele, meço a circunferência abdominal, mais de 100 centímetros de fita na altura do umbigo. É preocupante. Se ele tiver colesterol alterado, a gente vai chamar de síndrome metabólica. Então
Então ele vai ter uma das queixas comuns, que é disfunção erétil. A testosterona dele vai estar lá embaixo dele. Às vezes precisa até repor hormônio para ele. Os endócrinos têm feito muito bem isso, a gente também. Sobrepeso, obeso. Passou de 100, 120, 130, opa! A gente já começa a ver um homem com uma potencial complicação no futuro dele. Eu não estou preocupado com ele agora, no hoje, mas sim daqui a 10 anos. Então eu sempre recomendo, olha, vamos fazer um exercício, vamos diminuir a comida, eu quero tomar um remédio ou fazer cirurgia. Ótimo! Então vamos encaminhar para o cirurgião que faça a cirurgia da obesidade. Então a gente se preocupa muito com isso. Porque um obeso vai ter diabetes, vai ter disfunção erétil, vai ter um risco maior de infarto, vai ter muito mais complicações, varizes, trombos venosos graves. Então quando eu vejo um obeso mórbido, eu sempre dou esse toque, olha, você quer ver seus netos crescerem, temos que fazer um drama, porque o homem é difícil vir no médico, você não imagina como. Normalmente quando ele vem com a mulher. Você não sabe, elas nos contam a história que elas fizeram para que ele viesse. Vem os filhos, é uma briga danada e ele vem e depois ele agradece. Por quê? Porque quando vai no urologista, o urologista vai fazer o toque, né? O exame da próstata, tem que colocar o dedo pelo ânus para examinar a próstata. Mas a falha também está no urologista que não fala para o homem aonde que vai examiná-lo. Então tem que examinar, tem que falar com o doente lá, ó, eu vou examinar o seu canal de água, tudo bem? Então já existe uma dificuldade de vir ao urologista. Mas quando vem o sobrepeso, quando vem esses, eu acho que uma boa conversa, olhar nos olhos dele e não se virar no teclado do computador, ficar olhando para o computador, nem olhar para o doente e não saber o que ele está fazendo, né? Isso é muito ruim. Com apenas 22 anos, Daniel Adler chegou a pesar mais de 200 quilos. Enfrentou o preconceito e as dificuldades decorrentes do excesso de peso. Saiba como a vida dele mudou após a realização do bypass intestinal. Na minha vida eu tive um problema de saúde que hoje em dia, cada momento que passa, está ficando mais comum para a sociedade brasileira. Esse problema que eu tive foi a obesidade. A obesidade você sente hoje em dia, assim, um preconceito contra o gordo é um preconceito que não está na mídia, assim. Você vê a mídia falar muito sobre homofobia, racismo, mas vai sair alguém, até um parlamentar, e falar assim, olha, eu quero uma lei que proíba o preconceito contra o gordo. Não existe. E isso eu passei. Eu posso dizer assim, eu engordei, eu sempre fui uma pessoa grande, mas não era gordo em si, a parte de infância. Eu era mais alto que minha turma, mas não destacava muito ser gordo. De repente, quando eu fui olhar, quando eu cheguei aos 22 anos, um ápice de 206 quilos. Isso não foi fácil, não é fácil para ninguém. A gente sente na pele preconceito, é preconceito em ônibus, que a pessoa não senta do teu lado porque você é gordo. É preconceito que na fase do adolescente você ser gordo, nenhuma menina vai olhar para você, ninguém vai te ver direito. É preconceito de você não ter uniforme na escola que caiba no teu corpo. É preconceito na fase que você tem festa de amigos, um monte de coisa. Você precisa de alguma outra roupa, não tem. A minha cirurgia foi feita há 12 anos atrás, uma técnica que mudou a minha vida. Como eu já sabia dessa técnica, eu falei assim, eu vou pesquisar. Pesquisei bem a técnica bypass intestinal. Assim, nossa, que bom. Mas eu já tinha passado pela técnica do estômago para dar uma conversada e ver como era. Já tinha olhado a técnica do balão gástrico. Já tinha visto a técnica escapinário com um outro médico que opera aqui. De repente, olhei essa técnica, vi lá que eu podia comer normal. Eu não precisava tomar vitamina para o resto da minha vida. E que o método para mim emagrecer não seria remédio, não seria boleto, não seria nada, seria água. O meu emagrecimento seria baseado em cima d'água. Será que tudo isso é verdade? Operei, passei por toda a dieta de 15 dias, que é em cima de sopa, que é feito tudo certinho. Passei mais 30 dias
comendo grelhado, comendo o que faz parte dessa dieta. E a partir desse 45º dia, no 46º, eu estava liberado para comer de tudo. Em um ano e pouquinho, eu já estava com 98 quilos, que é o peso atual. Eu fui de 206 para 98 quilos. Mas saiba que eu já senti isso na pele e estou aqui para trazer esse depoimento, para que vocês saibam que a obesidade tem solução. Assista agora a última parte da entrevista do Dr. Lazarotto e fique atento às orientações dele para quem sofre de obesidade. Dr. Lazarotto, nas minhas pesquisas, eu observei que outras técnicas também levam o nome de bypass intestinal. Gostaria que o senhor explicasse a diferença da sua cirurgia para essas técnicas, se outros médicos aprenderam com o senhor, como é que funciona? Veja bem, o termo bypass intestinal é toda a cirurgia, tanto do estômago como do intestino, elas têm no contexto da cirurgia o bypass. Bypass gástrico, o bypass intestinal. Quanto à segunda pergunta, se eu ensinei para outros médicos, é isso? Eu no início, quando eu desenvolvi essa cirurgia, eu comecei a ensinar e ensinei para alguns médicos, 2 médicos especificamente. Depois mais um. Quando eu ensinei o terceiro, o Conselho de Medicina me disse, Dr. Lazarotto, o senhor só deve ensinar a cirurgia via universidade. Porque se o senhor ensinar particularmente, o senhor é corresponsável pelas cirurgias desse outro médico. Por isso que nós não ensinamos outros médicos. Muitos médicos dizem que fizeram estágio de 4 anos comigo, 3 anos, 2 anos. Até está vindo de São Paulo um paciente que está passando mal, que outro médico operou, e disse que fez um estágio comigo de 4 anos e eu nem o conheço, nem conheço esse médico. Então, isso não é verdade. Só existem 3 estados que eu ensinei médicos para essa cirurgia. Os demais não. Sempre tem de... Vai falar com o médico, pode ligar para mim que eu digo, fez estágio com o senhor ou não fez? É tão fácil. Esse é o seu conselho, que a pessoa investigue, que ela se informe muito bem antes de escolher fazer com qualquer médico. Não só essa cirurgia, como eu aconselho a todas as pessoas que têm obesos em casa, seguir 3 passos. Primeiro, tem de ir ao seu médico de família, que vai lhe dar um conselho de alimentação, de atividade física. Se ele não resolveu, deve procurar um endocrinologista, que normalmente o médico de família manda, ou um médico nutrólogo. Se mesmo assim continua gordinho, deve procurar médicos que operam obesidade. Nesse aspecto, não deve procurar só o médico mais famoso, aquele que aparece na televisão, aquele catedrático da universidade. Não. Deve procurar vários médicos com técnicas diferentes. Mas assim mesmo não fiquem só nisso. Peça o nome de 2, 3, 4 pacientes que estes médicos operaram. Converse com eles, veja como eles estão, para depois decidir qual o médico e qual a técnica que deve usar. Porque se escolher um médico errado ou a técnica errada, é um caminho de fácil ida, mas às vezes de muito dolorosa volta. Doutor, para finalizar, além de Curitiba, fiquei sabendo que o senhor está atendendo também São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Manaus. Como é que o senhor consegue atender em todos esses locais? Veja, como eu estou na flor da idade, eu gosto muito de trabalhar, eu amo a minha profissão. Então, eu trabalho em Curitiba, claro que é o meu carro-chefe, nós temos os hospitais, São Paulo, Brasília, Manaus e Belo Horizonte. E agora nós vamos também, brevemente, atender o Rio de Janeiro e vamos atender também Porto Alegre, a nossa equipe, a nossa clínica. E o Obesidade em Destaque fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens, tirar dúvidas ou sugerir algum tema, acesse o site www.obesidadeemdestaque.com.br ou entre em contato com a nossa produção. Estamos também nas redes sociais. Até o próximo programa.